Fala aí, pessoal, paz do Senhor a todos. Então, a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 40. Eu vou estar lendo para você aqui o versículo 22 e o 26, que diz assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então o tema que Deus colocou no meu coração para essa mensagem é a soberania de Deus. E a palavra soberania significa ter o controle e o domínio absoluto sobre todas as coisas. E é exatamente o que esses versículos aqui eles nos mostram que o nosso Deus tem. Ele tem um controle sobre tudo na minha e na sua vida. Então você não precisa ficar nervoso, você não precisa ficar preocupado se você estiver enfrentando uma situação difícil, se você estiver enfrentando uma guerra. O Senhor Jesus ele tem um controle sobre tudo aqui nesse mundo, sobre a política, sobre a economia. Ele tem um controle sobre tudo no universo também. A palavra de Deus diz aqui no versículo 26 que ele conhece todas as estrelas e ele chama todas as estrelas pelo seu nome. Então a gente vê o tamanho e a grandeza do nosso Deus, né? Porque ele conhece todas as estrelas do universo. Será que você já parou para pensar nisso? Quantas estrelas no universo existem? São milhares e milhares. E o nosso Deus ele conhece todas as estrelas, ele chama todas pelo nome. Então esses versículos nos mostram a grandeza que o nosso Deus tem, a soberania que ele tem sobre tudo. E a palavra do Senhor diz no Salmo 46, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então ele te diz nesse momento, aquietai-vos, fique calmo nesse momento, confie em mim, entregue o seu problema para mim, entregue a sua guerra para mim, que eu vou te ajudar a vencer ela. E existe um personagem bíblico muito interessante na história dele, que é o rei Ezequias. O rei Ezequias ele estava passando por uma guerra na vida dele. Ele estava passando por um momento turbulento. E a história dele a gente pode encontrar aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. E o rei Ezequias ele era o rei da cidade de Jerusalém. E quando ele era rei da cidade de Jerusalém, ele enfrentou uma dificuldade. Ele enfrentou uma guerra, porque o rei da Síria queria tomar a cidade de Jerusalém, né? O rei da Síria se chamava Senaqueribe. E ele queria tomar a cidade de Jerusalém, tanto que ele chegou a invadir Judá, que era a capital de Jerusalém na época. E a atitude que Ezequias toma me chama muito a atenção. Se você acompanhar aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, você vai ver, versículo 7 e 8, que Ezequias ele encoraja o povo, ele fala para eles serem fortes e corajosos. E ele fala que o Deus de Israel iria ajudar eles a guerrear as suas guerras. Então, olha a atitude que o rei Ezequias teve de fé naquele momento. E a gente vê que o rei da Síria, ele blasfema contra o Deus de Israel, né? Ele acha que iria ganhar aquela guerra facilmente. Aqui no capítulo 32, versículo 17. Depois você lê que você vai ver, ele blasfema contra o Deus de Israel. E aí vamos ver agora o que Ezequias faz juntamente com o profeta Isaías. Vamos ler aqui no versículo 20, diz assim: Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor, olha só o que Deus faz. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram a fio de espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe. Então Deus deu a vitória para Ezequias, porque Ezequias teve fé nele. Ezequias sabia que Deus ele tinha um controle, ele tinha um domínio sobre todas as situações. E Deus envia apenas um anjo que foi capaz de destruir todo o exército de Senaqueribe. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, a Bíblia nos diz que tinha 185 mil soldados no exército de Senaqueribe. Então, confie na soberania de Deus. Não tenha medo, tenha fé, porque Deus ele pode te dar vitória em todo e qualquer problema na sua vida. Amém? Fique na paz. Um abraço.